Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente domingo para você neste dia 4 de dezembro de 2022. Deus nos conceda uma semana abençoada e de paz. É o que precisamos e muito. Vamos rezar, intensificar nossas orações pelo Brasil esta semana, rezar muito por nossa nação. Muito bem. Temos aqui um alerta de Nossa Senhora feito na mensagem de ontem. Eu não iria nem falar sobre este assunto, mas acho necessário a gente, porque houve muito, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, muito zum, 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 né? Por causa desta mensagem de ontem, que Nossa Senhora disse que os inimigos irão propor uma aliança. Muito bem. Mas aí, que tipo de aliança é essa? Presta bem atenção. Essa mensagem foi dada 3 de dezembro de 2022, né? No início de dezembro, para você não esquecer, que foi ontem. Os inimigos irão propor uma aliança, mas os frutos dessa aliança não vêm de Deus. O que será que Nossa Senhora está falando? Ela está falando de quê? Aí ela vai dar dica do que é que ela está falando, de que aliança será essa. Aí ela diz assim: a verdade do meu Jesus é eterna. Sua presença na Eucaristia é uma verdade inegociável. Aqui está o segredo revelado. Esta aliança, obviamente, que os inimigos irão propor, e óbvio que parte da igreja, né, vai aceitar, está relacionado à Eucaristia. Presta bem atenção no estrago que essas pragas do Egito querem fazer dentro da igreja, viu? Preste bem atenção. Então, é bom a gente ficar em alerta, porque o que Nossa Senhora vem dizendo ao longo desses 35 anos é o que a gente está vendo se registrar nos tempos atuais da igreja. Não estou aqui querendo condenar ninguém, porque eu não sou Deus, né? Ainda bem, porque se eu fosse, a coisa estaria resolvida, mas Deus é misericordioso, vai dando chance, né? A gente às vezes não costuma querer dar chance, mas a gente também é pecador e precisa de chance. Então vamos agradecer a Deus por tudo e pela paciência eterna que Ele tem conosco, que não valemos muita coisa. Mas é bom que os homens honestos da igreja, os consagrados, fiquem alerta. Ah, Pedro, mas isso aí não é dogma de fé, isso é besteira, né? Tá bom. Se você acha que é besteira, eu espero viver mais alguns anos para eu passar na cara, eu vou dizer o português bem claro, de muita gente na igreja que diz que as mensagens de Anguera são besteira. Mas a mensagem de Anguera era besteira lá em 2005, quando Nossa Senhora falou que Bento XVI seria tirado do trono. Mas disseram que Pedro era doido, né? Nossa Senhora falou em 2005 dos inimigos que iriam atacar a igreja, que iria caluniar o Papa Bento XVI, que ele seria vítima de calúnia, que ele seria traído por amigos próximos. Aí o pessoal dizia, isso é besteira, isso não vai acontecer nunca. Aí veio depois a famosa máfia de Sangalo e tome. E aí, esses que ficavam ciscando, fazendo poeira, falando besteira, aí sim falaram, mas Nossa Senhora não. Aí ficaram murchos, ninguém diz nada. Eles esquecem, porque também, né, 2005, já se passaram 17 anos, né, o pessoal esquece. Mas eu não esqueço não, as mensagens estão aqui publicadas, né, livre acesso para quem quiser. Se você quiser comprar o livro, se não quiser gastar dinheiro, vai no site Apelos Urgentes e pega de graça, não precisa gastar dinheiro nenhum. Entende, irmãos? Então, quando as pessoas falavam que era besteira, aí o pessoal está dizendo que tem gente na igreja dizendo que não acredita, não. Aí a minha cara de preocupado. Entende? Eles não querem se salvar e não querem ajudar na salvação dos outros. É assim que está grande parte do clero da nossa igreja católica. Não querem se salvar e não está nem preocupado com a salvação dos outros. Mas Nossa Senhora está, e ela vem nos alertando. Aí Nossa Senhora disse que a presença de Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Eu recebi ontem à noite uma
depois da mensagem de ontem, e começou a se espalhar, né, muita coisa por aí. E chegou para mim uma matéria, aí eu gosto de conferir no site do Vaticano, né, porque de repente pode ser fake news, que hoje está cheio de fake news, né, mas não é fake news não, é verdade, tá aqui, Vaticano, não é Vatican News, que é um site oficial do Vaticano, tá aqui. A igreja sempre ensinou, a igreja católica, que fora da igreja não há salvação. Isso aí, desde beber de colo, né, sem ter consciência ainda, eu já escutava isso. Cresci escutando isso, e isso é um ensinamento de mais de 2000 anos da igreja. Existe um famoso, deixa eu ver o nome dele, ele pregou retiro para, se eu não me engano, para João Paulo II, para Bento XVI, o Raniero Cantalamessa, o nome dele. É um frei, que inclusive fizeram ele de cardeal também, agora recentemente. E ele pregou, fez a primeira pregação do Advento de 2022, está aqui na minha frente. E o que ele falou é grave. Lá estava o Papa, o Bispo, o Cardeal, e quem estava lá para ouvir. E esse frei, engraçado que na época de João Paulo II, Bento XVI, ele não falava essas coisas não. Por isso que eu digo, quando tem alguém tomando conta da casa e deixa à vontade, aí o cara fala a desgraça que fala, entende? Aí Raniero chegou e aproveitou e falou lá um bocado de besteira, né? O cardeal. Que era muito, inclusive, querido, respeitado pelo meio católico, né? Tradicional, inclusive. Mas ele chega a dizer que para salvação, para a pessoa se salvar, não precisa ser católico. Você não precisa pertencer à igreja católica, né? Está aqui. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Porque ele chega a citar um documento da igreja que diz isso. À parte o diverso modo de entender a igreja, todos os cristãos compartilhavam o axioma tradicional, ou seja, fora da igreja não há salvação. Aí ele diz, hoje não é mais assim. Mudou, foi. Quer dizer que a igreja passou 2000 anos ensinando uma verdade. E só de 9 anos, mais ou menos, para cá, que o Espírito Santo se alertou que ensinou 2000 anos errado, foi estranho isso, né? Muito estranho. 2000 anos de ensinamento e só agora vieram descobrir que ensinaram errado. Ou seja, o Espírito Santo que fez inúmeros santos na Igreja Católica, mártires que morreram por causa desta verdade, que a única Igreja de Cristo é a católica, quer dizer que tudo foi um erro. Como diz aqui na roça, deu a peste, deu a bexiga. É assim que o pessoal fala aqui na roça, né? Estoporou de vez. Essas metáforas, né, que o pessoal usa. 2000 anos de ensinamento e agora muda o discurso. Ou seja, quer me convencer de que a igreja errou durante 2000 anos? Pois é. Aí Nossa Senhora entra com toda a força. Por que Nossa Senhora insiste em dizer aqui em Anguera? Que a única aparição no mundo que Nossa Senhora insiste é essa de Anguera, viu? Tem muita aparição por aí que Nossa Senhora é toda, né? Toda adocicada. Assim, de acordo com essa turma aí. De que, não, hoje em dia, hoje não é mais assim, não. Ele lê uma frase que a igreja ensinou durante 2000 anos, que fora da igreja não há salvação, que a única igreja de Jesus é católica. Aí o cara vai dizer lá na frente do Papa de todo mundo, e todo mundo ficou calado. E falou todas essas besteiras e depois recebeu os aplausos. Aí tem gente que diz, Pedro, você está criticando. Estou corrigindo, não confunda. Aqui eu estou corrigindo todas as autoridades da igreja, do menor ao maior. E quem é tu? Sou católico, batizado, tenho o mesmo direito que tu que é padre, que tu que é bispo, que tu que é papa, o mesmo direito. Então, temos o mesmo direito, porque a salvação é para todos nós. Cristo morreu pela minha e sua salvação. Então, temos o mesmo direito. E como católico, eu devo, óbvio, corrigir as autoridades da igreja de que elas estão erradas ao dizer essas besteiras, ao cometer estas heresias, né?
que é o que não está faltando, infelizmente, dentro do catolicismo hoje. Frases heréticas, né? Provocando coisas terríveis. É possível, nessa perspectiva, manter o papel até agora atribuído à fé explícita em Cristo. O antigo, né? A antiga famosa frase, fora da igreja não há salvação, não terminaria por sobreviver neste caso, né? Fora da igreja não há salvação. Em alguns ambientes cristãos, esta última é, de fato, a doutrina dominante. Em alguns ambientes cristãos. Olha o que ele está dizendo. Em alguns ambientes cristãos, esta última frase, que fora da igreja não há salvação, né? É a doutrina dominante. E é ela que motiva o empenho missionário. Deste modo, contudo, a salvação passa a ser limitada. Em princípio, a uma exígua minoria de pessoas. Vê o que esse cara está falando. Veja bem o que ele está dizendo. O pregador dos retiros lá do Vaticano. Ele está aqui afirmando que em alguns ambientes cristãos, em alguns lugares, em algumas paróquias, em algumas dioceses, ainda se teima em falar essa coisa, né? E lá no fundo, é como se ele diz assim, isso é besteira, não pode falar mais não. Que fora da igreja não há salvação, não fale mais isso não. Em outras palavras, ele está dizendo isso. E ainda, para acabar de me matar, ele disse que essa frase, ela é um motivo, e é ela que motiva o empenho missionário. Aí ele vai e faz uma crítica, né? Que a salvação passa a ser limitada. Não passa a ser limitada. A salvação continua aberta para quem quiser. Mas quem quiser se salvar tem que obedecer Jesus e a sua igreja, ou o dom fulano de tal lá. Entende? É incrível como essas pessoas querem mudar. Então, esse alerta de ontem, Nossa Senhora, eu estou falando aqui de uma coisa que não tem nada, pode ser que tenha também a ver com a mensagem de ontem, mas são essas coisinhas que já estão acontecendo dentro da igreja. Ou seja, em 2000 anos a igreja ensinou uma doutrina e de poucos anos para cá essa doutrina foi completamente mudada. Mas você não vê assim claramente essa mudança. Você tem que prestar atenção no que eles colocam entre linhas, né? Ou seja, a igreja sempre ensinou que ninguém, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, deve comungar sem estar em estado de graça. Isso é a doutrina católica. O senhor que é crítico de Pedro Regis, que é da igreja, eu estou errado em dizer isso? Estou não, né? Então fique caladinho. Então, a igreja ensinou sempre isso, de que ninguém pode comungar se não estiver em estado de graça. Não é essa a doutrina? É isso aí. E por que não fala mais isso hoje? E os que falam são criticados. No geral, isso não é mais ensinado. Agora nós temos padres e bispos bons que ensinam ainda esta verdade. Então, há documentos oficiais da igreja que permite pessoas em estado de pecado mortal receber a Eucaristia. Mas aí você não vai ver essa frase assim, se você vive em pecado mortal, mesmo assim pode comungar. Não está escrito assim não. Eles usam outra linguagem, né? Uma coisa assim, malandragem pesada, né? Usa outra linguagem para que os padres mais abertos aos pecados mortais, né? E bispos e cardeais entendam que é para dar comunhão a gatos e cachorro. Entendeu como é que é? Tá aqui. Eu tenho um documento aqui em casa. Me deram de presente. Eu só fiz ler só umas 5 linhas. Vi lá a porcariada e deixei guardado. Só como prova de que tem isso escrito, e se alguém vier para cima de mim, eu tenho que mostrar. Não que eu tenha interesse em ler o resto do documento. É como a mensagem de Anguera. Se tu pega, digamos, tu pega um livro de Anguera. São 5.371 mensagens. 5.371.
Aí tu pega uma mensagem, lê, tem uma heresia, tu vai ler o resto? Então tu ficou doido. Porque se tu abre um livro de mensagem de Anguera e tu encontra uma heresia, uma vírgula contra a Igreja Católica, o mínimo que tu tem que fazer, se tu for inteligente, eu não vou fazer com o livro para não perder o livro, né? Mas tu pode fazer com folha de papel. É tu pegar o livro de Anguera e fazer isso. Rasgar, fazer uma bucha e jogar no lixo. Isso é se tu for inteligente e católico de verdade. Mas se tu for meia boca, tu pode ver qualquer livro com besteira e continuar lendo e achando que tá bom. Eu tô te dando um exemplo da mensagem de Anguera. Tô sendo radical até a minha sombra. Claro que tu não vai ver nenhuma heresia na mensagem de Anguera. Tu não vai ver nenhuma vírgula contra a doutrina. Por que muita gente não acredita na aparição de Anguera? Porque é a única no mundo hoje que defende a Igreja Católica de forma veemente. E diz, a única igreja de Jesus é a Igreja Católica. As demais não são de Deus, pronto. Ou seja, Nossa Senhora não é ecumênica. Isso vai me causar um problema. Eu estou pronto para receber os problemas, porque eu fico com Nossa Senhora. Dê o que der, eu só fico com ela. Entende? Porque ficando com ela, eu ficaria com a verdadeira doutrina. Não vou entrar no modernismo, né? Que os cabas estão querendo. Eu estou fora dessa bagaceira. E você, se for um homem ou mulher honesta, vai também cair fora. Mesmo você, digamos, não acredito na aparição, tá bom. Então vamos botar o livro para cá. Esqueça a aparição aqui agora. E a doutrina católica, tu acredita? Então defenda a doutrina católica. Que é isso que a mensagem está pedindo. Esse alerta da mensagem de ontem, que é muito grave, né? Eu estou com dor de cabeça até agora, não vou negar. Acordei de madrugada e pensando nessa mensagem. Nossa Senhora já tinha avisado lá atrás, veio fazendo esse alerta. Quando eu vejo ela repetindo, sabe? Ela solta, vai, fala, para. Quando ela volta de novo, tempo depois, de vixe, é como se assim, olha, preste atenção, tá perto, entende? E o ataque dos inimigos, Nossa Senhora já avisou que será contra a Eucaristia. Então, para agradar as seitas, muita gente na igreja, não vamos dizer muita gente também para não botar a culpa nos outros, né? Vamos falar o português claro. O Vaticano, o Papa, vai, né? Porque toda essa bagunça que está na Alemanha, a culpa é do Papa mesmo. Um jornalista escreveu, assina embaixo, é culpa dele. Porque quando ele viu em 2019 a Alemanha começar a bagunçar, ele tinha que tomar providência. E por que não tomou? Porque se alguém entrar na minha casa aqui agora e for uma pessoa que está fazendo coisas, batendo contra mim, né? Eu estou ensinando a verdade, o cara está batendo contra mim, acabando, caluniando, pintando a bexiga toda, que ele vai chegar na minha casa e eu vou estar com o dente aberto lá dele, eu vou estar com a cara fechada, para mostrar para ele que eu não estou satisfeito com o que ele está fazendo. Mas eu vi aqui vídeos, eu gosto de pesquisar, né, para não pecar. Aí eu vi uns vídeos da visita dos mala suja da Alemanha lá no Vaticano, e vi lá os sorrisos, os dentes cá nas orelhas, todo mundo feliz, sabe? Aí eu não entendo, digo, os caras tá lá, casando homem com homem, mulher com mulher, desafiando a igreja, querendo ordenar mulher, não sei o quê. Pedro, mas o Vaticano já disse. Só engana, tá, tu que é besta. Eu mesmo não. O Vaticano disse que tá batido o martelo essa questão de mulher ordenada. Eu li também. O Vaticano já disse que não ordena de jeito nenhum. Tá. O Vaticano não ordena. Mas vai deixar a Alemanha ordenar? O que teria que ser feito? Expulsar todo mundo da igreja? Afastar? Entende? O presidente da conferência episcopal alemã disse nós queremos continuar católico, mas de forma diferente. Que o Papa Francisco disse que na Alemanha tem uma igreja protestante boa. Não estou inventando não, viu? Ele disse que na Alemanha tem uma igreja protestante boa. Aí quando os bispos, né, excomungados, não receberam excomunhão, mas para nós é excomungado. Quando os excomungados da Alemanha foram para o Vaticano, eles chegaram lá e soltaram uma piada. Eles nós não somos protestantes, nós somos católicos. Queremos continuar ser católico, mas de maneira diferente. Ou seja, queremos ser diferente
do mundo, porque a gente quer bagunçar, a gente quer fazer do jeito da gente. É isso que ele quer dizer. Então, na época que eu era criança, se eu fizesse uma coisa dessa com meu pai pegava o cinto e dava uma sapecada em cima de mim. E sim, tomavam na broca das orelhas, pegava o cinto, dava uma lapada que a marca ficava nas costelas. É assim que os pais faziam antigamente, graças a Deus. Pois era isso que o Vaticano tinha que fazer com os cabos da Alemanha. Eu estou aqui agora voltando para a Alemanha, metaforando, não precisa dar uma chibatada nos cabos não, sabe? Quer dizer, poderia dar uma chibata espiritual, jogar a verdade para eles e dizer, olha, se vocês não querem ser católico, afastem-se da igreja, devolvam a batina, desocupe os templos que pertencem à igreja católica, fundem a seita de vocês, entrem lá onde vocês quiserem. Mas ninguém fala nada. Aí Nossa Senhora Sabida, vendo tudo por debaixo dos panos, que ela enxerga muito bem, viu? A Nossa Senhora disse ontem para não deixar a gente morrer inocente. Oh, glória a Deus, obrigado. Ela disse, os inimigos irão propor uma aliança, mas os frutos dessa aliança não vêm de Deus. Aí depois ela fala da Eucaristia. Essa aliança é relacionada ao quê? A Eucaristia. Aí ela vai dizer, a presença de Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Corpo, sangue, alma. Você pode colocar aqui no site a palavra... se você fizer uma busca sobre a palavra inegociável, você vai encontrar dezenas de mensagens. A verdade acerca da Eucaristia e do sacerdócio é uma verdade inegociável. A grande batalha final virá, pois os valentes soldados de batina defenderão Jesus e sua doutrina. Mensagem 5269. Na 4632, ela volta a dizer: Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Eis uma verdade inegociável. Aí volta na mensagem 4456 e diz: as palavras do meu Jesus são claras sobre essa verdade inegociável. Ele está realmente presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Quer dizer, por que muita gente, padres e bispos, inclusive aqui no Brasil, já tem uns aqui na Bahia procurando encrenca para o meu lado e vai achar se vier, óbvio. Por que estão se assanhando com essas mensagens? Porque Nossa Senhora está ensinando a verdadeira doutrina e eles não têm coragem de falar isso. Porque um padre, um bispo ou um papa, quem se for honesto, qualquer um, vai chegar e dizer, olha, a Eucaristia é para quem está em estado de graça, se você não se confessou, não comungue, se você vive em pecado, não venha para a fila da comunhão. Isso eu cresci ouvindo, e o senhor, que é um homem de bem, uma mulher de bem, ouviu também, né? E tem pessoas aqui me assistindo agora que vão à Santa Missa hoje e não vão comungar. Por quê? Porque não podem comungar. Mas mesmo não podendo comungar, eles vão lá para ouvir a palavra porque querem se alimentar de alguma forma. E eu acredito que Deus há de ter misericórdia dessas pessoas, porque eles têm a humildade de reconhecer, não, eu não posso comungar. O meu estado de vida não condiz com a Eucaristia. Então, vão lá. Tem pessoas que vão, na hora da comunhão, se ajoelham, fica lá rezando. Uma pessoa que faz isso, lá no céu ele ganha ponto. Agora, não, mas Jesus é para todo mundo. Aí entra na fila. Padre, eu queria saber se eu podia comungar, sabe? Porque eu tenho uns 5 anos que não... Você matou? Você roubou? Você não sei o quê? Não. Ah, então pode. Como se pecado fosse só matar, roubar e fazer mais alguma coisa. Entende? Oh, meus irmãos, como tudo está mudando. E se não tiver quem bote freio, o estrago, eu vou colocar assim, sendo bem caridoso, né? O estrago é no máximo em 20 anos. A fé foi pro beleléu. As crianças que estão nascendo hoje, neste dia 4, se não houver um freio, se não houver uma sacudidela no catolicismo, para afastar esses picaretas que entraram dentro da Igreja Católica ensinando coisa do demônio, se não houver quem faça isso, as crianças que estão nascendo neste dia 4 de dezembro de 2022, elas serão ateias. Elas não acreditarão em Deus, não acreditarão na igreja, porque tudo é a mesma coisa. E Nossa Senhora já disse, agora me vê aqui uma mensagem, deixa eu ver a frase. Empresa. Bota a palavra empresa na mensagem.
na busca. E veja o resultado. Empresa, só a palavra empresa. A casa de Deus não é como empresa, onde seus donos negociam e se unem para ser uma só. A verdade de Deus é inegociável. Mostra aí quem é que está defendendo a Igreja Católica mais do que Nossa Senhora. Me deu o nome só de um. Eu não quero 2, nem 1,5, não. Um que defenda a Igreja Católica mais do que a Mãe de Jesus. Não conheço ninguém. Nem Pedro Régio. Não conheço ninguém. Nossa Senhora está dizendo o que é para eles dizerem. Pedro, o que tem a ver com a de empresa? O que é que Nossa Senhora está querendo dizer? Tem essa, eu acho linda essa mensagem. E tem aquela outra que ela fala... Muda cores. Bota a palavra cores. Você vai encontrar essa aqui. Presta atenção. Meu Jesus fundou sua igreja. Isso foi de São Pedro, de 2017. Meu Jesus fundou sua igreja e confiou a Pedro. Esta é a única e verdadeira igreja do meu Jesus, fundada sob a licença dos apóstolos, para anunciar o evangelho a todos os povos de todos os tempos. A missão de Pedro é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por meu Jesus. Alguém mostra aí essa mensagem lá no Vaticano, viu, gente? Se alguém você puder, mande para lá. Vou repetir a frase. A missão de Pedro, a missão de um Papa, Pedro é um Papa, né? Qualquer um. A missão do Papa é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade. Que tem muita gente na ignorância e diz, mas Jesus disse que o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar será desligado. Ele disse isso mesmo. Mas ele não deu autoridade a Papa nenhum para mudar a verdade dele. Entendeu? Não existe nenhuma autoridade. Todos os papas no ano passado que quiseram mudar a verdade de Deus estão lá no quinto dos infernos. Se perderam a alma. Então, quem quiser, que mude, né? O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho e não dispersar. Viveis num tempo da grande tribulação espiritual e a igreja do meu Jesus caminhará para o Calvário. Disse isso em 2017, 5 anos atrás. E já está no Calvário, viu? Será vitoriosa, porque a promessa do meu Jesus se cumprirá. Ainda vereis horrores na casa de Deus. A igreja do meu Jesus não é uma casa onde se muda de proprietário e estes podem mudar suas cores. A verdade de sempre não pode ser mudada. Aqui nós temos 2 mensagens interessantes. Eu vou até colar para vocês aqui. Ó. Nossa Senhora está dizendo que a igreja não é como uma casa, né? Eu comprei uma casa velha, né? Nós compramos uma casa velha para reformar. Pronto, já pintamos, né? Pintamos com a cor que a gente quis. Então, Nossa Senhora está dando um exemplo assim, que a igreja não é como uma casa que muda de proprietário e os novos donos mudam de cor. Porque se você compra uma casa, você pinta da cor que você quiser. O que Nossa Senhora quer dizer com essa mudança de cor? Entendeu a metáfora? Ela está dizendo que a casa de Deus não é como uma casa que muda de proprietário e os seus donos mudam suas cores. A verdade de sempre não pode ser mudada, ou seja, a doutrina da igreja não pode ser mudada. Aí vem a outra da empresa. A casa de Deus não é como empresa. Você tem... como é o exemplo que eu dou? Mercado São José. Eu tenho Mercado Santa Maria. Aí eu junto com você, fazemos uma fusão, né? Acho que é fusão que chama. Fazemos uma fusão. Aí a minha empresa e a sua vai se unir e a gente, você que tem um supermercado São José e o meu Santa Maria, vai se tornar o supermercado Sagrada Família. Entendeu? Aí Nossa Senhora dá um exemplo de que a igreja não é como uma empresa, onde os seus donos se unem, ou seja, o seu supermercado, o seu mercado não é São José e o meu não é Santa Maria, então a gente vai se unir, vamos no cartório, fazemos um contrato e agora a gente vai ser sócio. O mercado agora vai ser um só. Né? Vai ser Sagrada Família, em vez de José lá e Maria cá, Sagrada Família, entendeu? Aí Nossa Senhora está dando este exemplo, que eu estou traduzindo de uma forma mais clara, né? Nossa Senhora está dando esse exemplo para dizer que a igreja não é uma empresa onde... cadê? Deixa eu ver a frase correta. A empresa... A igreja não é como empresa. A casa de Deus não é como empresas, onde os seus donos negociam e se unem para ser uma só. A verdade de Deus é negociável. Quando Nossa Senhora disse isso em 2018, né, 4 anos atrás, Nossa Senhora estava vendo uma movimentação
que eu e você não estava vendo ainda dentro da igreja. Lá no Vaticano, estou falando lá no Vaticano. Né? Não é aqui na nossa diocese. A contaminação chega também cá. Não tem jeito. Padres podem se contaminar com esse tipo de coisa. E bispo também pode se contaminar. Se não tiver cuidado, se contamina também. Ou fala a verdade, ou então não fala. Né? Mas eu estou aqui falando das movimentações lá no Vaticano, que a gente não enxergava, mas não só não enxergando, foi logo avisando. Olha, dando alerta, né? A casa de Deus não é como empresa, não. A verdade de Deus é inegociável. A igreja do meu filho não é como uma casa que muda de proprietário e seus donos mudam de cor. A verdade de sempre não pode ser mudada. Mas eles estão mudando. Eu disse semana passada aqui, até fiquei bravo, né? Toda vez que eu lembro, eu fico bravo. Quando se trata da missa tridentina, que é a missa do rito tridentino, que o Vaticano, o Papa não gosta dessa missa, né? Eu falo logo a verdade. Tem gente que não tem coragem, eu falo. Ele não gosta, pronto, tá bom. Ah, Pedro, mas parece que ele já até participou. Sim, ele participa de tanta coisa lá. Né? Participa. Mas é que não gosta. E se gostasse, não iria fazer um documento lá, onde os bispos, por exemplo, estou dando exemplo, tá? Digamos, eu não conheço aqui na minha diocese de Feira de Santana padre que celebra nesse rito. Seria bom que tivesse, óbvio, né? Mas digamos que tivesse e o meu bispo nos anos dissesse, não, aqui só pode celebrar uma vez no mês. Eu ia discordar abertamente dele, entende? Eu ia discordar dele. Ele é meu amigo, uma pessoa que toda a vida me tratou com respeito, e eu também o trato com respeito. Mas se o meu bispo tomasse essa decisão, eu chegaria aqui abertamente e falaria contra ele, entende? Porque eu não concordo. Por que uma missa, porque é celebrado no rito bem tradicional, bem, digamos assim, respeitoso, que tu não vê bagunça em missa tridentina, não, viu? A gente pode ver bagunça em outros ritos, mas na tridentina tu não vai ver, não. Tu não vai ver nenhuma mulher se requebrando na frente da gente, não. Tu não vai ver mulher com taco de saia fazendo a gente pecar, com barriga de fora, com os peitos quase pulando da caixa, não. Na missa tridentina tu não vai ver, não. Porque quem vai lá já sabe que o rito é diferente. Então, esse povo da malandragem que gosta de se expor, né? De chamar a atenção até do cão, e aí nessa hora até os velhos de catarata peca. Então, para essas missas, esse povo não vai, não. Então, o Vaticano fez uma proibição aí, que tem lugar que só pode celebrar uma por mês, 2 por mês, 3 por mês. Eu acho isso uma falta de vergonha desse povo. Entende? Eu vou logo no português. Ninguém fala, mas eu falo. Acho uma falta de vergonha, de caráter, de tudo que você puder pensar. Por que vai se proibir celebrar a Santa Missa, a missa de sempre da igreja? Entende? Quer dizer que se for a missa do batuque, com samba, com acarajé levando para o altar, com dança, com mulher requebrando, com dança do ventre, né? Com pessoas vestidas de mulher, com a cobra, uma serpente dançando a dança do ventre. Essa pode, não tem problema nenhum. Mas aquela missa tradicional, onde os padres entram em silêncio, coisa que vai estar no céu. Essa só pode 2 ou 3 vezes por mês. Aí, tá bom. O alerta já foi feito, aí agora você acredita se quiser. Nossa Senhora falou, eu acredito e vou ficar observando, né? Para na hora que chegar a notícia, eu fazer uma transmissão ao vivo e ler a mensagem e dizer aqui a profecia que se cumpriu, né? Então, uma aliança, presta atenção na frase, os inimigos irão propor uma aliança, quer dizer, um acordo entre a igreja, entre aspas, porque a verdadeira igreja de Cristo não vai fazer aliança com ninguém, mas essa falsa igreja que entrou na igreja católica faz. Então, uma aliança, ninguém sabe se é os inimigos do nosso lado, né, da igreja católica, ou se é os inimigos de fora que vão propor esse acordo, né? Mas os inimigos, esses inimigos são os inimigos de Deus, né? Que estão dentro da igreja também. Então, aí vão propor um acordo. E Nossa Senhora já deixou claro que os frutos desse acordo não vêm de Deus. Se não vem de Deus, esse acordo não deveria ser feito, né, filhinho? Então, vamos ficar atentos e rezar pela igreja. Quem for católico se salva. Quem não for, vá para o Beleléu. Isso aí, 2.000 anos de ensinamento dessa doutrina. Mas, compadre Raniero, cardeal lá, que antes, lá na época de João Paulo II, bem 16, ele falava umas coisas bonitas. Aí chegou essa semana lá no Vaticano e
primeira pregação do advento, ele negou que precisa ser católico para se salvar, né? Em outras palavras, chegou a dizer que não sei nem, você tem Jesus, né? Basta ter fé, basta ter fé, basta ter fé. Então não precisa ser católico. Então eu vivi para ver isso, né? Continuemos firmes sem desanimar, porque motivo para desânimo vamos ter e não serão poucos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela sua paciência, escutar, reze por nós. Vamos rezar pelo Brasil. Reza muito pelo Brasil. Será que vai ser agora aquela profecia de Anguera de sangue por praças? Não sei. Ela não me falou a data, né? Mas nós temos poucos dias para saber se vai ser agora ou depois. É só rezar, né? Obrigado pela paciência, mais uma vez. Se você quer ajudar o nosso canal, você pode ajudar aqui por esse Pix, né? Ou então por esse trem aqui que aparece aqui do lado de cá, de cima do lado de cá. Se eu não tiver ajuda do povo de Deus que acredita no nosso trabalho, eu e todos os que evangelizam, né? Eu preciso fazer uma live, vou ver se eu faço talvez sábado próximo, às 9 da noite, para eu fazer alguns esclarecimentos sobre isso, para não deixar ninguém com dúvida, sabe? Eu gosto de ser claro nas coisas, falar, explicar tudinho. Eu vou ver se sábado não tiver nenhum compromisso, às 21 horas eu vou fazer uma live aqui, dando algumas explicações, né, para você entender um pouco da missão que a gente tem e esclarecer alguma coisa. É bom esclarecer, né? Porque você sabe que o mundo gira por aí afora, quem não é de Deus, de fofoca. Então a gente falando, fala, fica registrado, pronto. Pedro falou, não, falaram a coisa. Pedro falou, é outra. Então, eu mesmo procuraria esclarecer algumas coisas que precisam ser esclarecidas, tá? Então, se você quer ajudar a missão de quem evangeliza, aí os meios estão aí na tela. Se você já ajuda, presta atenção. Eu não vejo ninguém falar isso em outro canal, não, mas eu falo no meu. Porque eu não sou egoísta, não, tá? Porque eu não sei, tem uma coisa estranha. Dinheiro da gente que evangeliza, eu não sei porque eu também não sou apegado, né? Se chegar, vai chegando, eu vou. Quem precisar, eu vou, dou, compro. Blá, blá, blá. Eu não me apego a nada, não. Mas não rende, não. Quer dizer, acho que não. Mas o pouco com Deus é muito, quando é dado de coração, rende muito, né? Então, se você quer ajudar aos canais católicos, ajude. Se você já ajuda outro canal, você não me assiste aqui todo dia, mas você já ajuda outro canal que defende igual Pedro Regis, né? Defende a doutrina da igreja, seja leigo ou seja padre, igual Pedro Regis. Defende, fala a verdade. Você está ajudando, não ajude que não. Continue ajudando lá, para você não se apertar, entende? Você pode tirar 5 contos por mês para ajudar um canal, não vai lhe deixar pobre, né? Eu tô botando assim, R$5 se tu doar para um canal todo mês, não vai te deixar pobre. Às vezes a gente tem 200 mil pessoas no canal, mas é bom você lembrar que nem 1%, você 10% daria 20 mil. Então nós temos quantos mil aqui agora? Nós temos menos de 1.200 pessoas assistindo, entende? Ou seja, nós temos então, né, menos de 1% do canal, né, assistindo agora. E nem todo mundo ajuda, e nem todo mundo assiste. Tem pessoas que devem estar inscritas aqui no canal há 5 anos e se inscreveu e esqueceu, nem assiste o canal. Mas seria bom que assistisse. Mas eu agradeço de coração a vocês que ajudam. A recompensa vem de Deus. Ajude não só pelos urgentes, ajude qualquer canal que defenda a verdade. A gente não sabe até quando a gente vai ter esses canais para evangelizar. Então, enquanto a gente evangeliza. E você que gosta, ajude. Deus abençoe. Até às 15 horas, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Reza pela igreja e não se esqueça, reza pelo Brasil. Até às 15 horas.